Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer para vocês a demonstração dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus, seno, cosseno e tangente. Como que surgiram os números? Então assim, esses valores, os ângulos notáveis, eles nasceram de triângulos que vêm de figuras que têm lados iguais. Por exemplo, um quadrado é uma figura geométrica que tem 4 ângulos retos. Esse quadrado ele pode ser dividido em 2 triângulos. Se nós traçarmos aqui uma diagonal, aí nós temos 2 triângulos. Então vamos desprezar um deles e vamos considerar somente o outro. Aqui, esse triângulo aqui. Muito bem. Levando em consideração que a soma dos ângulos internos de um quadrado é 360 graus, dividindo ao meio, o triângulo, nós vamos ficar com... e o triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então aqui tem 90 graus. Então a soma desse ângulo com esse ângulo vai dar 90 graus também. Portanto, 90 dividido por 2, nós temos 45 graus aqui e 45 graus aqui, tá certo? Bom, então aqui nós temos aqui, ó, nesse quadrado aqui nós temos são lados iguais, portanto vamos chamar esse lado de L, esse de L, esse de L e esse L. Aqui nós temos esses dois lados, aqui nós transferimos ele para cá, aqui L e aqui L. E esse lado aqui nós vamos chamar de H de hipotenusa, tá certo? Bom, eu quero saber quanto que mede a hipotenusa. Então, como que eu descubro? Através do teorema de Pitágoras. Pitágoras diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí eu chamando o H de A, né, que é a hipotenusa, então nós temos aqui, ó, H, que é a hipotenusa, é igual lado ao quadrado mais lado ao quadrado. Lado ao quadrado mais lado ao quadrado. Lado ao quadrado mais lado ao quadrado é 2 vezes lado ao quadrado. Portanto, a hipotenusa é 2 vezes L ao quadrado. Agora, o 2, esse 2 aqui, que é a potência, o expoente, ele vai passar para o outro lado. Que jeito? O expoente passa para o outro lado como raiz. Então aqui fica raiz quadrada de 2 vezes L ao quadrado. Como o L ao quadrado está dentro da raiz quadrada, o L sai fora da raiz. Então H é igual a L vezes raiz de 2. Portanto, a hipotenusa vale L raiz de 2. Muito bem. Agora sim, o seno é cateto oposto pela hipotenusa. Aí nós vamos ver quanto que vale o seno. Vamos pegar esse, tanto faz esse ou esse que é o mesmo valor, né? Vamos pegar esse aqui então, ó. Seno de 45 graus é igual cateto oposto, que é L. L dividido pela hipotenusa, que é L vezes raiz de 2. L vezes raiz de 2. Esse L eu posso cortar com esse, porque a divisão aqui tem uma multiplicação. Então isso vai ficar seno de 45 graus é igual a 1 sobre raiz de 2. Só que a raiz não pode ficar embaixo, ela tem que ir para cima. Então como é que a gente faz? A gente racionaliza. Multiplica esse valor por raiz de 2 dividido por raiz de 2. Por quê? Raiz de 2 dividido por raiz de 2 é 1. Todos os números, com exceção do zero, que eu divido por ele mesmo, o resultado vai ser 1. E qualquer número multiplicado por 1, eu não altero o valor, eu altero apenas a estrutura do número. Aí fica assim, seno de 45 graus é igual 1 vezes raiz de 2
raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 vezes 2, 4. Raiz de 4 é 2. Portanto, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, nós vamos colocar aqui, ó, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Agora, nós vamos para o cosseno. Veja, cosseno de 45 graus é igual cateto adjacente sobre a hipotenusa. Só que aqui nós estamos considerando esse ângulo aqui. Então aqui, veja, relacionado a esse ângulo, esse lado aqui é cateto oposto. Esse lado aqui é um dos catetos, porque está junto com o ângulo de 90 graus. Aqui é cateto adjacente. E esse lado aqui é a hipotenusa. Muito bem, então, aqui, olha, seno de 45, aliás, cosseno de 45 graus é cateto adjacente é L sobre L raiz de 2. L vezes raiz de 2. Muito bem, veja, esse valor é exatamente esse mesmo valor, é o mesmo valor. Por quê? Porque os ângulos são iguais. Então os valores serão iguais. Portanto, o seno de 45 é igual a cosseno de 45 graus. Portanto, o cosseno de 45 graus é o mesmo valor, raiz de 2 sobre 2. Portanto, aqui nós temos mais um valor, que é o valor do cosseno de 45, que é raiz de 2 dividido por 2. Agora nós vamos ver a tangente. A tangente é mais simples. A tangente, fazer aqui embaixo. Tangente de 45 graus é... A tangente é cateto oposto, tangente cateto oposto pelo cateto adjacente. Tangente de 45 graus é cateto oposto L dividido pelo cateto adjacente L. Bom, se eu dividir um número por ele mesmo, com exceção do zero, o resultado vai ser 1. Portanto, tangente de 45 graus é 1. Ótimo, temos mais um número. Então aqui nós temos a tangente de 45 graus, o valor é 1. Muito bem. Agora nós vamos ver como que fica o... Vamos abrir aqui. Como que vai ficar o seno, o cosseno e a tangente de 30 e 60 graus. Agora, 30 graus. Muito bem. Vamos fazer aqui atrás, é melhor. 30 graus. 30 e 60 graus nasceu de uma outra figura, não do quadrado, nasceu do triângulo equilátero, ou seja, triângulo que tem 3 lados iguais. Esse valor é o mesmo desse, que é o mesmo desse. São 3 lados iguais, portanto, 3 ângulos iguais também. Aqui, esse é igual a esse, que é igual a esse. A divisão, aliás, a soma dos 3 lados iguais dá 180 graus, portanto, 180 dividido por 3, nós temos 60 graus em cada um dos ângulos. 60 graus, muito bem. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse triângulo aqui, vamos dividi-lo ao meio. De forma que nós temos 90 graus aqui e 90 graus aqui. Aí nós vamos pegar esse triângulo aqui e vamos reproduzi-lo. Vamos fazer ele um pouquinho maior aqui. Portanto, aqui eu tenho 90 graus e aqui eu tenho 60 graus. Veja, 90
mais 60 dá 150. Para 130, que é a soma dos três ângulos do triângulo, vai me faltar 30 graus. Portanto, aqui é 30 graus, aqui é 60 e aqui é 90. Muito bem. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, aqui é L. Esse trecho aqui, esse pedaço aqui, veja, é a metade desse aqui, ó. Se aqui é L, esse aqui é meio L. Não é isso? Meio L. Portanto, L dividido em 2. L dividido para 2. E esse lado aqui, nós temos a altura do triângulo. Vamos considerar como H, tá? Agora, eu tenho que descobrir esse valor de H em função de L. Como que ficaria ele na função de L? Eu vou usar de novo Pitágoras. Vamos lá, olha. Aqui eu tenho esse lado aqui é a hipotenusa, esse é um cateto e esse é outro cateto. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A, nesse caso, é a hipotenusa. L ao quadrado. B é um dos dois catetos. Vamos considerar isso aqui. L sobre 2 ao quadrado. Só que eu tenho que colocar entre parênteses para elevar os dois números aqui, né? Os dois valores ao quadrado. Mais a hipotenusa, aliás, o H, que é a altura, ao quadrado. Muito bem. Resolvendo aqui agora, olha. L ao quadrado é igual a L vezes L, L ao quadrado. 2 vezes 2, 4, mais H ao quadrado. Aqui nós temos agora uma soma de frações. Veja, aqui é 1, aqui é 1. Né? Eu posso colocar o denominador 1 aqui, que eu não altero a estrutura. Aqui eu tenho, olha, 1, 2, 3 denominadores. O mínimo múltiplo comum desses 3 denominadores é o 4. Então aqui fica 4, aqui igual a 4. 4 dividido por 1 é 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Mais 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes H ao quadrado, 4H ao quadrado. Aqui, como está dividindo nos dois lados, aqui eu posso cortar, né? Sobra só essa parte de cima. Então aqui, olha, 4L ao quadrado é igual L ao quadrado mais 4H ao quadrado. Agora veja, eu tenho que descobrir quanto que vale o H, né? Tudo que está junto com ele, desse lado de cá, eu tenho que passar para o outro lado. Então vamos passar primeiro esse L ao quadrado aqui, ó. 4L ao quadrado é igual, aliás, menos que aqui é mais, menos L ao quadrado é igual a 4H ao quadrado. Agora o 4 está multiplicando, passa dividindo. Primeiro aqui eu posso resolver, ó, 4L ao quadrado menos L ao quadrado, 3L ao quadrado. O 4 está multiplicando, passa dividindo, é igual a H ao quadrado. O quadrado é uma potência de 2, passa para o outro lado, raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 3L ao quadrado dividido por 4 é igual a H. Bom, aqui agora, eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 3 vezes L ao quadrado dividido por 4. O L ao quadrado, dentro da raiz, ele sai fora. Então, ele fica aqui fora da raiz. O 4, raiz quadrada de 4 é 2. Então, o 4 também sai fora da raiz. Ele vem aqui para fora, 2. O que sobrou dentro da raiz? Só o 3. Portanto, 3. Então, H, arrumando isso aqui, fica L raiz de 3 sobre 2. Muito bem. Então, nós temos aqui esse valor, olha. L raiz de 3 sobre 2. Muito bem. Só que o que eu quero saber é quem é seno, cosseno e tangente. Ótimo. Vamos fazer isso aqui. Aí, olha só. O que é seno? Vamos pegar primeiro 30 graus. Seno de
30 graus é igual cateto oposto pela hipotenusa. Seno de 30 graus é igual cateto oposto a 30 graus, L sobre 2. L sobre 2. Dividido pela hipotenusa, que é L. O L eu posso considerar como sendo L sobre 1. Por quê? Porque agora eu vou conservar essa fração e vou multiplicar pelo inverso dessa. Então, seno de 30 graus, L sobre 2 vezes 1 sobre L. Aqui eu posso cortar esse L com esse porque é multiplicação, aí fica 1 sobre 2. Seno de 30 é igual a 1 sobre 2. Muito bem, nós temos mais um valor. O seno de 30. Aqui é 1 sobre 2. Agora vamos para o cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus é cateto adjacente pela hipotenusa. Cosseno de 30 graus é igual cateto adjacente a 30 graus é L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é L. Vamos colocar L sobre 1. Tá? Então, cosseno de 30. Aí eu vou conservar essa primeira fração e vou inverter essa aqui para a gente poder multiplicar. É igual a L raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre L. Aqui, olha, como está multiplicando, eu posso cortar esse com esse. Uma vez raiz de 3 é raiz de 3, né? Então, cosseno de 30 graus é 1 vez raiz de 3 é raiz de 3. 2 vezes 1, 2. Então, nós temos aí mais um valor. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Agora nós vamos para a tangente. Tangente de 30 graus é cateto oposto pelo cateto adjacente. Cateto oposto ao ângulo de 30 é L sobre 2. Então, a tangente de 30 L sobre 2, dividido pelo cateto adjacente. Cateto adjacente é L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Então, nós vamos, de novo, inverter essa segunda fração, né? Tangente de 30 graus é igual a L sobre 2 vezes... esse aqui está embaixo do denominador, vai para o numerador, e o numerador vem para o denominador, L raiz de 3. Muito bem. Veja, 2 dividido por 2 dá 1. L dividido por L dá 1. Aqui sobra tangente de 30 graus é 1 sobre raiz de 3. Só que a raiz de 3 não pode ficar embaixo, temos que racionalizar. Raiz de 3 sobre raiz de 3. 1 sobre raiz de 3, então a tangente de 30 graus. 1 sobre raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Portanto, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Agora nós vamos para o ângulo de 60 graus. O ângulo de 60 graus. Vamos lá. Bom, vamos transcrever. Não precisa transcrever, a gente vê daqui mesmo. Olha. Primeiro, 60 graus. Primeiro, seno de 60 graus. É cateto oposto pela hipotenusa. Aqui, olha. Agora nós vamos olhar para esse ângulo. Cateto oposto pela hipotenusa. L raiz de 3 sobre L. Então, seno de 60 graus. Cateto oposto L raiz de 3.
sobre 2 dividido por L, L sobre 1. Aí nós vamos conservar a primeira fração, L raiz de 3 sobre 2, e multiplicar pelo inverso da segunda. Esse corta com esse, uma vez raiz de 3, raiz de 3. Então, seno de 60 graus é igual a raiz de 3 dividido por 2 vezes 1, 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lá. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60 graus. Agora, cosseno de 60 graus. Cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. Vamos lá então. 60 graus, cateto adjacente L sobre 2. Cosseno de 60 graus é igual a L sobre 2 dividido pela hipotenusa. A hipotenusa aqui nesse caso é L. Então, dividido por L. Só que aí nós vamos colocar um embaixo para transformar numa fração. Então aqui fica cosseno de 60 graus é igual, conservando a primeira fração, L sobre 2, multiplica pelo inverso da segunda, 1 sobre L. Esse L corta com esse L, sobra 1 sobre 2. Cosseno de 60 graus é igual a 1 sobre 2. Então nós temos aqui mais um valor, que é o cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Agora nós vamos para a tangente. Tangente de 60 graus é cateto oposto pelo cateto adjacente. Muito bem. A tangente de 60 graus, cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, fica tangente de 60 graus é igual a cateto oposto raiz de 3 sobre 2L, raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cateto adjacente L sobre 2. L sobre 2. Aqui, conserva a primeira, L raiz de 3 sobre 2, multiplico pelo inverso da segunda, 2 sobre L. Esse L corta com esse corta com esse, sobra a raiz de 3. Tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Então aqui nós temos o último valor da nossa tabela, raiz de 3. Então aí tem aquela velha musiquinha, né, que a gente usa para decorar, né?